Bom, a gente é do programa Z-Punks aqui, fazia mó tempão que a gente não fazia vídeo. A gente decidiu de começar de novo a fazer. Aqui é o Kate que tá falando, tem aqui o meu amigo, Felipe. Oi. E, hoje a gente queria dedicar esse vídeo pra falar mais sobre histórias e contos e essas coisas assim. Aqui a gente tá em Cher, na Suíça. É um lugar perdido, no meio do nada. E hoje, sei lá, eu vou começar contando a história de três irmãos que entraram numa casa no leste da Europa. E a história começa assim, eles estavam decidindo se divertir, entrar dentro das casas abandonadas e pá. E eles tinham entre 9 e 13 anos. E um deles, sem saber, decidiu entrar numa casa. Uma casa que era do lado da casa deles, do lado do apartamento deles. O mais velho. É, o mais velho. Do lado do apartamento deles. E ver o que tinha lá dentro. Eles entraram, a casa estava toda abandonada, o chão era de madeira, estava podre. Eles acharam animais mortos dentro, gato, acho que aqueles gatos lá tinham morrido de fome, né? Eles estavam todo seco. Como é o nome daquele negócio em português? Tinha pombos mortos também. A metade das coisas que estavam na casa era de origem, desde o começo. Só que uma coisa que eles não sabiam era que aquela casa ela estava amaldiçoada. E foi por isso que as pessoas deixaram a casa com os móveis e todas as coisas dentro. E eles entraram, continuaram andando pela casa, até que o irmão mais velho teve a impressão de ver uma luz vinda do banheiro. O banheiro estava com a luz acesa e normalmente aquela casa não tinha que ter eletricidade. Então ele ficou assustado, falou para os outros irmãos dele esperar lá fora e ele continuou a pesquisa dele dizendo assim, sozinho. Ele foi andando, ele disse que ele viu um homem todo enfaixado, com marcas no corpo inteiro, preso embaixo do negócio lá, da pia onde você lava a mão do banheiro. Só pra precisar, a pia, quando você abria a pia, não tinha canalização. A pia jogava água amarela. Sei lá, não sabemos se era por causa que o tubo estava enferrujado, o que era, se era sujeira, barro, não sabemos o que era, mas era muito estranho. Quem contou isso pra nós foi essas crianças mesmo. E a gente decidiu de contar aqui. Bom, hoje elas não são mais crianças, mas é uma coisa que ficou gravada na memória delas. Eles acharam roupas de um bebê dentro de um forno, o que era muito estranho, porque, como eu venho dizendo desde o começo, a casa ela estava amaldiçoada. Tinha coisas estranhas que tinham acontecido lá, metade da família morreu com doenças, outra metade foi presa, outra metade morreu na guerra. E é muito estranho. Então eles acharam roupa de bebê dentro. E eles continuaram a pesquisa durante vários dias. E no fim, um dos irmãos ficou preso dentro dessa casa. E como os pais dele não sabiam onde é que ele estava, todo mundo achou que foi alguém que tinha raptado, ou que a criança tinha caído dentro de um rio, ou não importa, alguma coisa tinha acontecido, mas os irmãos dele não ousaram falar para a mãe que ele estava preso dentro daquela casa. 2 anos depois, a casa foi demolida. Eles só acharam as roupas do irmão deles lá, que ele estava usando no dia que ele estava explorando, ficou lá no meio do resto da casa. E todo mundo acha que foi aquele homem, o homem todo enfaixado, cheio de marcas,
sem rosto que pegou ele. Pegou ele ou que fez alguma coisa. Ninguém sabe ao certo se é uma verdadeira, se foi verdadeiramente isso que aconteceu, porque quem disse isso para os irmãos dele foi o garoto. Quando ele estava lá dentro, ele gritou falando que tinha visto um homem todo enfaixado. Ninguém sabe se foi isso mesmo, se foi alguém que estava lá dentro que segurou ele, violou ele, Sei lá. ou até que ele possa ter caído, se machucado e ninguém pôde vir ajudar ele. Estranho é que ninguém encontrou o corpo dele. Ninguém cortou o corpo dele. Só encontraram as roupas dele lá. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O que nos disseram também é que eles encontraram tipo um macacão de trabalho com moedas muito antigas. As moedas antigas do país. Ninguém tava entendendo por que tinha um baú com tantas moedas dentro. E tipo, não era moeda de R$2, R$3. Tipo moeda de ouro. Era moeda que custava caro. Era coisas caras, não era nada assim. Então, foi meio estranho. Foi estranho isso daí. A gente vai contar outra história também. É uma história muito louca que aconteceu. Tinha nesse lugar onde tinha essas duas crianças, tinha duas casas. Uma tava demolida já, e a outra onde eles exploraram. E a gente, eu, meu irmão e tudo, a gente foi ver a casa que estava demolida por causa dessa história. Aí a gente foi ver lá, a gente entrou numa casa, era tão estranho, tipo, como dizer, a metade da casa estava toda destruída e lá... Parecia que tinha caído uma bomba de um lado e o outro lado ficou normal da casa, é muito estranho. Isso aí. Aí tipo, a gente entrou dentro, pelo lugar que estava explodido, e a gente encontrou uns móveis lá tudo destruído, um monte de coisa estranha. Pequena coisa que vocês não sabem. Ele não sabe, o Felipe não sabe, mas eu, cada vez que eu voltava da escola, porque a gente também morava perto dessas crianças daí, e a gente morava do lado dessa casa abandonada, cada vez que eu entrava da escola, eu tinha que subir uma rua reta, e essa rua era rua, e do lado, na calçada, tinha um muro dessa casa, que estava inteiro. E em cima, cada vez, a partir das 6 horas, assim, mais ou menos, a luz do quarto onde a mulher dessa casa vivia estava acesa. E você viu o guarda-roupa dela aberto. E a luz, a lâmpada ela estava mexendo. Cada vez, assim, parecendo que alguém bateu a cabeça, parecendo que alguém passou e esbarrou na lâmpada. E eu e o meu irmão, como a gente entraram, né? Primeiro fui eu que entrei, primeira vez, né? Que o meu irmão era pequeno nessa época ainda. Com um amigo dele. Eu entrei, primeira vez. Tava só com uma lanterna na mão, entrei e eu fui seguindo sozinho, mas era muito bizarro. E eu não consegui continuar sozinho, eu tive que esperar meu irmão. E aí, quando eu entrei nesse quarto a primeira vez, eu vi uma cama toda molhada, não sei do que, porque a casa ela tinha teto ainda. Não tinha como a chuva entrar dentro nem nada, mas a cama estava toda molhada. Tinha todas as roupas dessa mulher dentro do armário, roupas velhas, assim. Roupa da época... devia ser dos anos 80, para aí, uma coisa assim. E a parede estava toda úmida. O papel da parede estava descolado. Era verdadeiramente um local assim onde você poderia fazer um filme de terror. E tipo, isso ficou gravado na minha cabeça. Dava muito medo e a gente nunca descobriu até hoje. A gente era jovem. A gente era jovem. E eu lembro também de uma vez, antes de eu sair desse país aí, que a gente estava, que eu não vou falar o nome. Eu lembro uma vez de um pouco antes de eu sair, eu fui com esse meu outro amigo brasileiro, entrar nessa casa, né? E tipo, quando a gente saiu da casa, do lado dessa casa tinha um bar. E nesse bar, quem era o chefe do bar era o dono. Não era o dono, era o cara responsável dessa casa. E o cara responsável dessa casa, quando ele viu a gente saindo, ele pegou um machado e correu atrás da gente com o machado na mão. Ele quase explodiu o pneu da minha bicicleta, que eu tava de bicicleta.
Ele falou, nunca mais te aproxima dessa casa. Essa casa não é um local bom para crianças e se eu te pegar aqui de novo, eu corto as tuas pernas. Eu fiquei com medo, mano. Eu fui falar para meus pais, mas meus pais nunca mais viram esse velho. O velho fechou o bar alguns dias depois, antes da gente ir embora. E foi tenso. Nunca mais eu vi os caras. Mas bom, Era um lugar meio sinistro aquela. aquele lugar era sinistro. Mas bom, a gente vai acabando aqui que o vídeo já tá bem longo. E a gente continua fazendo, a gente vai continuar mesmo dessa vez fazendo vídeos e colocando no programa Z-Punks. E o programa Z-Punks a gente não vai falar só de banda, histórias de terror, a gente vai achar outros temas também, falar um pouco sobre estilo, mas principalmente a gente quer continuar falando sobre histórias de terror e bandas, e essas coisas assim, bandas punk rock, bandas horror punk, pra galera que se interessa mais. Ok, galerinha? Então vai, abraço aqui do Kate, do Felipe e até a próxima. Tchau!